Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E essa edição é especial. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, você vai ver. O trabalho realizado pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMG em busca de uma transformação social. Magistratura com M de mulher. As profissionais que seguiram a vocação e servem de exemplo para as gerações futuras. A história de uma família de mulheres que se destacam pela atuação na sociedade. E uma entrevista com a desembargadora responsável pelas propostas de aprimoramento da estrutura do Judiciário Mineiro no combate e prevenção à violência doméstica e familiar. Acompanhe no Justiça em Questão. De acordo com uma pesquisa do IBGE, a mulher recebe 24% menos que o homem no mercado de trabalho. A luta para superar barreiras como essa já dura há muito tempo. O objetivo é conquistar a igualdade de gênero. Eu sou Maria da Penha Alves, 25 anos como professora. Meu nome é Rita Daniele Alves Schultz, sou professora, tenho 41 anos e 22 anos de profissão. Eu sou Michele Vale Carvalho, tenho 33 anos e 11 anos de profissão. O que a Dona Maria da Penha, a Rita e a Michele têm em comum? Além de serem professoras, as três são da mesma família. 3 gerações dividindo a mesma profissão. E claro que a maior incentivadora da profissão foi a Dona Maria da Penha. Seguindo as minhas irmãs mais velhas, meu pai falou: quer seguir, quer ser professora, então vai. E eu quis. Quando a gente vai escolher, né, a nossa profissão, a gente vai analisando os que estão ao nosso redor. Então eu já tinha uma família com tias professoras. E minha mãe eram 11 irmãos, sendo 7 professoras. E a minha mãe professora, então minha infância eu passei em escola. A Rita lembra que já trabalhou, inclusive, na mesma escola em que a mãe dela deu aula. Isso para mim foi um orgulho, porque eu me sentia ali assim, gente, a minha mãe trabalhou, assim, um acolhimento que é super importante. A sobrinha Michele também trabalhou com a Rita, além de ter sido a maior incentivadora. Ela me perguntava o que eu devo fazer, eu falei, vamos para pedagogia, porque já estava ali, né? Eu falei, você não vai errar. E hoje está aí, essa excelente profissional, né? E ela falou comigo, faça pedagogia, que pedagogia você nunca vai ficar sem trabalhar. Eu amo pedagogia, eu amo a área da educação, eu amo o que eu faço. Não só o amor em educar fez da família uma característica marcante, mas também a força e a representatividade feminina. A minha primeira tia formou em 1936. Então você imagina isso há quantos anos atrás, né? Uma mulher sair de casa e já começar a trabalhar. E olha a representatividade que tem isso no mundo, né, há 100 anos atrás. E é justamente essa representatividade que as mulheres começaram a conquistar o lugar delas na sociedade. O processo dessa conquista igualitária foi demorado, difícil e enfrentou diversos preconceitos. A luta é diária, um passo de cada vez. Cada dia uma conquista diferente, seja no mercado de trabalho, seja nos espaços públicos, políticos, seja até mesmo dentro de casa, no ambiente familiar. Mas essa luta não terminou. A desigualdade de gênero ainda é uma realidade no país. Segundo dados do IBGE de 2019, o número de mulheres no Brasil é superior ao de homens. Elas representam quase 52% do total da população. Ainda de acordo com o IBGE, no mercado de trabalho, elas recebem 24% a menos que os homens. Nós temos ainda uma pequena representatividade feminina nos espaços de poder. É importante ressaltar algumas conquistas da representatividade da mulher ao longo dos anos. Em 1879, a mulher começou a ter acesso a uma faculdade. Em 1881, a mulher teve o direito de tirar o título de eleitor e a votar. Em 1911, uma indústria têxtil de Nova York é incendiada e 130 operárias morreram carbonizadas, o que gerou uma revolta em favor de melhores qualidades de trabalho para as mulheres. Em 1943, foi o ano em que o regime de trabalho da CLT deu mais condições para as mulheres, como licença maternidade. Em 1945, a Carta das Nações Unidas consagrou a igualdade entre homens e mulheres. Em 1962, foi criado o Estatuto da Mulher Casada, em que ela se emancipava dos maridos para decisões importantes.
Mas só 15 anos depois, em 1977, é que a mulher teve direito ao divórcio. Em 1988, a Constituição Federal traz a igualdade entre os gêneros, defendendo a equiparação salarial. Em 2005, a Lei Maria da Penha de combate à violência doméstica. Já em 2015, a criação da Lei do Feminicídio, que torna hediondo o crime praticado contra a mulher por questões de gênero. Nós precisamos de ter o reconhecimento por parte dos homens de que as mulheres têm os mesmos direitos. Tem que ter as mesmas possibilidades. Quando a gente fala numa sociedade democrática, uma relação de poder democrática, é aquela que é pautada em igualdade efetiva e não na igualdade formal. Na magistratura, durante um bom tempo, o artigo masculino era a regra. O juiz, o magistrado, até que o trabalho de mulheres brilhantes começou a provar que justiça é substantivo feminino e não é por acaso. Faz tempo que a justiça tem uma deusa como símbolo, mas a presença feminina na magistratura de Minas Gerais é recente. Data dos anos 1960. A primeira juíza a assumir no estado foi Rafaela Alves Costa e abriu caminho para outras mulheres. Hoje são 331 juízas. Indirana Alves é a mais jovem magistrada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ela assumiu o cargo com 23 anos de idade. Foi algo que sempre eu tive essa mesma direção. Desde o início dos meus estudos, eu sempre quis fazer direito e a minha intenção mesmo era a magistratura. Nunca tive outra perspectiva de profissão que não fosse a magistratura como o meu objetivo final mesmo. Indirana foi aprovada no concurso de 2019 e outras 43 mulheres também tomaram posse e se juntaram a 287 juízas de Minas. Ana Paula Lobo é outra magistrada mineira. Desde 2010, faz uma gestão moderna na comarca mais antiga e tradicional do estado, Ouro Preto. Acredito que o trabalho do juiz hoje, sob essa nova ótica, a autoridade, ela não que ela se perca, mas ela precisa de um viés de companheirismo, de gestão, de compartilhamento. Então, eu sempre faço isso em todo e qualquer lugar onde esteja, distribuindo as devidas responsabilidades, tanto para escrivão, quanto para assessoria, quanto para estagiários, e despertando mesmo o espírito de trabalho em equipe. Talvez por isso ela passe por um momento diferente na carreira. Já passei por comarcas no norte de Minas, mesmo na região metropolitana, e eu ouso dizer que aqui em Ouro Preto foi o local que eu encontrei menos resistência. Pelo fato de ser mulher, aliás, eu nunca senti isso de forma, até pela autoridade inerente ao cargo, eu acho que a gente é meio apaziguada por isso, Mas Ouro Preto, eu já enxergo com esse viés mais de evolução mesmo, é um povo que tem história, que teve luta e teve conquistas, E que lida muito bem com minorias, com miscigenação, com cultura, com história. Outra que seguiu a vocação é a desembargadora Beatriz Pinheiro Caires. Quando entrou na magistratura no extinto Tribunal de Alçada, havia muitos desafios e poucas juízas. Era, acho que 8, quando juíza do Alçada. E tem a história, por exemplo, a desembargadora Branca Renor foi a primeira. E é uma história que não existia nem banheiro feminino. Então, de lá para cá, avançamos muito, A gente tem que agradecer muito essas mulheres de lá para cá que vieram abrindo esses caminhos, Com a desembargadora Beatriz, outras 23 mulheres integram o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e mais 116 homens estão no mesmo nível da carreira. Ela diz que as fotos da posse dela aos 23 anos confirmam que uma das formas de superar o preconceito é pelo trabalho. Em 2014, eu presidi a banca do concurso da magistratura. Eu fui a presidente da banca e eu era a única mulher que compunha a banca e tive o prazer de ver o desempenho das mulheres nesse concurso de 2014 e tenho visto hoje as juízas aí brilhando nas comarcas pelas quais galgaram. Então, esse preconceito tem cedido até pela atuação dessas mulheres. E capacidade não se opõe à feminilidade.
A mulher ela tem um jeito de cautela, de cuidado, de zelo com as decisões, né? E amor por tudo que ela se propõe a fazer. Então, acho que quem tem a ganhar é a sociedade como um todo, e uma hora vão enxergar isso, né? Que não há motivo para um modelo arcaico de restrição e limitação das mulheres, que só engrandecem mesmo uma sociedade, né? Então, não deixemos que o mundo nos diga que nós não conseguimos, porque independente da nossa fragilidade ou da nossa aparência, há algo muito maior no nosso interior, que demonstra que a nossa grandeza não está em força física, mas em uma força de alma e de coração, que a mulher tem como ninguém. No próximo bloco, o Tribunal de Justiça realiza mutirão para restaurar processos atingidos por enchente em Carangola. Cerca de 200 processos foram danificados. As fortes chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira provocaram estragos também no Fórum de Carangola. Processos encharcados de lama tiveram que ser transportados para Belo Horizonte para serem recuperados. No último dia 19 de fevereiro, devido às fortes chuvas na região, o Fórum de Carangola, que fica a 340 quilômetros da capital, foi invadido pela água do rio Carangola. A fachada ficou danificada. Perdemos todo o mobiliário do primeiro pavimento e cerca de 200 processos foram danificados. Os processos foram levados ao arquivo permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, localizado em Contagem, região metropolitana da capital mineira. No mesmo dia, foi montada uma força-tarefa com 25 funcionários para salvar os documentos. As documentações que estavam sujas de lama foram encaminhadas para lavagem, para a gente remover essa crosta de lama que estava em cima dos documentos, que acelera essa degradação. E o que estava só molhado já foi encaminhado aqui para o outro lado do galpão para a gente espalhar nas estantes, né, para já acelerar o processo de secagem e iniciar o entrefolhamento com papel toalha. Cuidadosamente são retirados grampos e clipes metálicos. A ferrugem acelera a deterioração dos documentos. Por isso, quando forem remontados, os autos receberão presilhas de plástico. O desembargador responsável pela escola judicial e pela gestão da informação documental esclarece que as partes não serão prejudicadas no que se refere aos prazos processuais. Naturalmente, eles vão ser restaurados os prazos. Não pode haver prejuízo para as partes. Eles vão sofrer um retardo na sua caminhada. Porque é natural, ele é físico, ele depende dele para andamento. Mas, naturalmente, ao voltar esses processos para a comarca, eles vão ter um atendimento especial do juiz. A expectativa é que, em 2 meses, os processos recuperados sejam devolvidos à comarca de Carangola. Veja outros destaques da semana. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, assinou juntamente com o reitor do Centro Universitário UNA e UniBH, Rafael Sicarini, um acordo de cooperação técnica com o Grupo Ânima. A parceria vai fazer com que os alunos de direito tenham vivência no acompanhamento dos processos que vão para a conciliação. Os alunos são obrigados a cumprir 10% da carga horária total do curso de Direito em projetos de extensão. E o juiz de direito Marcelo Pereira da Silva foi convocado para atuar na 18ª Câmara Civil do Tribunal. O magistrado assume a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Mota e Silva. Em 2020, o juiz Marcelo Pereira da Silva foi convocado também para integrar temporariamente a 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas. Diante da pandemia da Covid-19 em Minas, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou, por meio de portarias, a suspensão do expediente em 30 comarcas. Os municípios estão situados na região do Triângulo Mineiro e no noroeste de Minas. Entre eles estão Unai e Patos de Minas. A lista das comarcas pode ser acessada no site do TJMG. A seguir, Justiça capacita juízes e servidores para atuarem nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós queríamos também trazer uma parte prática
Nós não queríamos ficar só na teoria. O Justiça em Questão volta já. Nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, recebemos aqui no estúdio a desembargadora Ana Paula Cacheta, que é superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Seja bem-vinda, desembargadora. É um prazer estar aqui, como também é uma honra ser magistrada, integrante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Bom, antes de mais nada, parabéns pela data. E vou começar perguntando que ações são essas que a Concive desenvolve? Nós temos no Tribunal de Justiça uma resolução que enumera, a partir de 2011, quando a Concive foi criada, ela elenca quais são as ações da Concive. A mais importante é de estar criando ações para que os magistrados de todo o estado de Minas Gerais possam se fortalecer em campanhas, em atitudes, em criação de redes de fortalecimento, de prevenção e combate à violência doméstica. Também, uma das outras funções da Concive é atuar junto com a Escola Judicial para a formação de magistrados e servidores. Esse trabalho feito junto a magistrados é o que você vai ver na reportagem que nós temos para exibir agora. Em parceria com a EGEF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a Concive tem promovido cursos que trazem uma visão mais ampla sobre o tema, como julgamento com perspectiva de gênero e raça, além de oferecer ferramentas para a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica. A curadora do curso, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, Reflexões e Perspectivas de Atuação no Âmbito do Poder Judiciário, juíza Lívia Borba, destaca como o conteúdo foi desenvolvido de forma a atender ambos os públicos. Nós gostaríamos de sensibilizar o magistrado também com a parte sociológica, do contexto das questões de gênero, mas nós queríamos também trazer uma parte prática. Nós não queríamos ficar só na teoria, então o curso foi pensado dessa forma para os magistrados. Para os servidores, nós focamos no atendimento à vítima que vai ao balcão do fórum. Então, o curso para servidor, ele teve essa especificidade. Nós quisemos trazer também a filosofia, a sociologia, mas falar sobre o atendimento à vítima e também ao agressor. As duas edições do curso receberam, entre magistrados e servidores, 346 inscritos. O juiz Marcelo Gonçalves de Paula, do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar da comarca de Belo Horizonte, atua como tutor e diz que a troca de experiências entre juízes da capital e do interior é um dos grandes benefícios desse formato de curso. Uma troca de experiência, uma dinamização para que a gente possa, através de todas essas participações, um crescimento, uma construção conjunta de decisões e ações e manifestações junto da questão envolvendo a violência doméstica, e com isso a gente cresce junto todos e consegue fazer um trabalho ainda melhor. O curso foi formatado antes da publicação da Recomendação 79 do Conselho Nacional de Justiça, que solicita aos tribunais que invistam na formação de magistrados em direitos fundamentais, tratando da perspectiva de gênero e raça. A juíza Bárbara Lívio, presidente do FONAVID, Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, destaca que o TJMG está à frente e que foi além da recomendação ao atingir um número máximo de juízes e oferecer um conteúdo voltado não apenas à teoria, mas também à prática. Nessa parte prática, compostas por exercícios e para a alocação do juiz à realidade dele. A perspectiva de raça destacada no curso se faz ainda mais necessária quando os números demonstram que o ciclo da violência doméstica pode ser ainda mais cruel para as mulheres negras. Os dados do Atlas da Violência de 2020 revelam que 68% das mulheres assassinadas no Brasil são negras, enquanto que entre as mulheres não negras, a taxa de mortalidade ficou em 2,8% a cada 100 mil
Entre as negras, esse indicativo chegou a 5,2%, quase que o dobro. A juíza Flávia Martins de Carvalho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi convidada a dar aula aos magistrados sobre a perspectiva de raça. Ela explica que, diante dos números, a realidade demonstra que a justiça está distante de resolver as demandas que envolvem a maior vulnerabilidade da mulher negra, mas que o curso do TJMG busca diminuir a distância entre julgador e vítima. Eu preciso que esses julgadores, por isso eu disse, ampliar a imaginação, sejam capazes de imaginar o que é a realidade dessas mulheres negras, que é uma realidade muito diferente da realidade de um homem branco classe média alta dentro da magistratura. Sem pensar nessas existências, nesses corpos como vidas possíveis, num outro formato que não esse formato padrão, a justiça não vai ser capaz de alcançar essas mulheres. E o que eu espero em relação a essas vítimas? Que elas se sintam enxergadas. Bom, desembargadora, vimos na reportagem esse trabalho feito junto aos magistrados. Pode-se dizer que é um trabalho inovador da Concive? Sim, esse curso é inovador em 2021, porque está seguindo a recomendação 79 do CNJ. E a equipe da Concive, dos tutores, da curadora, dos juízes e magistrados que estão coordenando esse curso, juntamente com a equipe do percurso formativo da Escola Judicial do Tribunal de Justiça, eles já haviam pensado nesse modelo. É um curso que traz uma visão diferenciada para o magistrado e para o servidor, de lidar com ações de violência doméstica sob a perspectiva de gênero. A doutora menciona essa resolução 79 do CNJ, mas para o Brasil como um todo, a Lei Maria da Penha é o grande símbolo desse combate à violência. A doutora acredita que a Lei Maria da Penha veio, de fato, para fortalecer essas questões da segurança da mulher? Com certeza. A Lei Maria da Penha, ela é a terceira norma mundial nessa área, de maior importância, de maior amplitude. A Lei Maria da Penha é de 2006. Ela é um marco essencial, importantíssimo, no que se trata de igualdade entre homens e mulheres. Agora, embora tão conhecida, por que tantas mulheres, às vezes, demoram a fazer denúncias daqueles episódios de violência? Infelizmente, por medo, vergonha, acham que aquele fato está acontecendo só com ela. Existe também uma síndrome que decorre desse patriarcado, do machismo estrutural, como se tudo que desse errado fosse culpa da mulher. É uma questão que várias ciências hoje estão estudando. Ciências ligadas ao direito, ligadas ao comportamento, ligadas à própria estrutura da sociedade nas ciências políticas. E que impacto essa pandemia que a gente vive atualmente possa ter causado aí nesses episódios de violência? Nós temos notícia de que inicialmente houve uma subnotificação. O receio de todo mundo com a pandemia, houve uma paralisação assim, as pessoas ficaram um pouco sem saber como aconteceria. Imediatamente, um mês após o início da pandemia, já tivemos um aumento significativo de ocorrências policiais, de ações judiciais, de pedidos de medida protetiva, porque o agressor estava dentro de casa. Bom, considerando que a sociedade começou a se acostumar e se habituar com essa nova realidade, né, de pandemia, de isolamento social e etc., que mensagem a senhora poderia deixar para essas mulheres que talvez precisem ouvir isso agora, estejam precisando de uma ajuda? Eu quero deixar duas mensagens. A primeira mensagem é a fala da própria Maria da Penha. Ela que foi a mulher corajosa, que amparada por algumas instituições não governamentais, ela conseguiu
que o Estado, a federação, o governo brasileiro promulgasse essa lei tão importante. Ela sempre diz: a felicidade começa quando cessa a violência, ou a vida começa quando cessa a violência. É preciso ter coragem. E quero também deixar um pouquinho de poesia de Cora Coralina, essa poeta tão sensível que sempre nos diz que ela passou a escala da vida removendo pedras e plantando flores. Ok, desembargadora, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. O Justiça em Questão fica por aqui, mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários ou dúvidas, basta enviar mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.